A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que já é evangélico, independente da sua denominação. Eu dou graças a Deus porque estamos sendo assistidos por vários irmãos de diversas denominações, mas apesar de haver distinção de alguns pontos doutrinários, mas o mais importante é que somos cristãos, estamos servindo a Deus e vamos morar no mesmo céu. Agradeço também a você que ainda não é cristão, ainda não é evangélico, talvez até você pertença a outra religião, mas acompanhe a nossa programação pela Rede Brasil. Nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Que você possa receber Jesus não apenas como seu Salvador, mas como o Senhor da sua vida, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna, que você possa desfrutar de todos os benefícios, de todos os privilégios que estão destinados aos salvos. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por entrar na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube, né? Inclusive, eu quero enviar uma saudação aqui aos nossos queridos internautas e lembrar que se você deseja rever ou assistir um dos nossos programas, né, das temporadas anteriores que nós já gravamos sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel, ou algum programa dessa nova temporada, né, que é a infalibilidade das profecias bíblicas. Se você, algum dos programas não pôde assistir, você vai lá no playlist que esses programas já estão disponíveis. Agora, se você quer nos enviar uma mensagem, você quer enviar uma crítica, uma sugestão, uma opinião, talvez uma dúvida, uma pergunta para nós, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010, e eu torno a dizer que será um prazer para nós poder responder a sua pergunta aqui nos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas já há alguns meses, que nós estamos falando sobre esse tema, que está presente em praticamente todos os livros da Bíblia. Traz a tela, por favor. Quando nós estudamos as profecias bíblicas, principalmente as profecias que já se cumpriram. Você sabe disso. Se você é aluno aqui da escola, você sabe disso. As profecias, elas estão divididas em 3 grupos. Aquelas que já se cumpriram no passado, principalmente as profecias sobre o Messias e sobre o povo de Israel. Então é um grupo de profecias, dezenas de profecias que já se cumpriram no passado. Outras profecias, aquelas que dizem respeito aos tempos do fim, estão se cumprindo em nossos dias. E ainda um terceiro grupo, que é das profecias que terão seu cumprimento em um futuro próximo. E quando nós estamos estudando essas profecias que já se cumpriram no passado, nós podemos comprovar e dizer sem medo de errar que as profecias bíblicas, elas são infalíveis, elas não falham e no tempo oportuno elas têm o seu cumprimento. Nós estamos estudando as profecias dos profetas menores, né? E no programa anterior nós demos início ao estudo da profecia de Naum, né? Isso, o profeta Naum, e nós vimos, né, que o seu nome significa conforto ou confortador. Que coisa interessante. Traz a tela. Os pais de Naum, que nós não sabemos quem é, mas sem que soubessem disso, já colocaram o nome profético no filho. Porque Naum foi levantado por Deus não só para trazer uma mensagem condenatória, uma mensagem de juízo aos ninivitas, mas também trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de ânimo, de fé, de esperança para o povo de Judá. Tudo nos leva a crer que Naum profetizou após a queda do reino do norte, não é, que foram levados pela Síria, foram espalhados para outras terras, e antes da queda do reino do sul. Então, no período em que Naum profetizou,
nós vamos perceber que o Reino do Sul estava como que apavorado, amedrontado, com medo que, assim como a Síria destruiu, invadiu o Reino do Norte, invadisse também o Reino do Sul. Então, a mensagem de Naum, nós vimos no programa anterior, que ela pode ser dividida em 3 temas principais. A mensagem de juízo para os ninivitas, segundo, uma mensagem de conforto, de fé, de esperança para o povo de Judá, e em terceiro lugar, ele fala muito sobre o poder de Deus, a soberania de Deus. Você viu no programa anterior, né? Que Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, conhece os que confiam nele, que Deus tem o seu caminho na tormenta. E ele, quando fala dessa grandeza de Deus, desse poder de Deus, dessa soberania de Deus, ele está dizendo ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, que não havia motivos para eles estarem amedrontados. Por quê? Porque o Deus de Judá, o Deus do povo de Jerusalém, era um Deus grande. Aí, claro, era o mesmo Deus de Israel, só que como Israel estava em pecado, né, Deus permitiu que eles fossem invadidos pela Assíria, mas não permitiu que a Assíria invadisse o reino do sul. Inclusive, nós lembramos também que ainda houve a tentativa, né? Você lembra disso, de Senaqueribe, que ameaçou invadir as terras de Judá, perguntou qual seria o Deus que iria livrá-los, e você sabe disso, que Deus enviou o anjo, e o anjo matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Mas Naum vai apresentar uma mensagem de juízo para a cidade de Nínive, né? Então nós vimos também que o livro do profeta Naum ele é o 7º dos profetas menores e contém apenas 3 capítulos. E vimos que ele é um dos 3 livros proféticos do Antigo Testamento, cuja mensagem é dirigida quase que exclusivamente a uma nação estrangeira. E quais são os outros 2? Obadias, que profetizou contra os edomitas, e Jonas, que também profetizou para os ninivitas. Mas há uma diferença drástica entre a mensagem de Jonas e a mensagem do profeta Naum. E qual é a diferença, professor? É que quando Jonas profetizou, né, para os ninivitas creram em Deus, se arrependeram dos seus pecados. Você lembra disso? Nós estudamos o livro de Jonas. O rei de Nínive decretou um jejum, até mesmo os animais jejuaram. E por aquela atitude de arrependimento, né, pelo jejum que eles decretaram, pelo fato de buscarem a Deus, o que aconteceu? Eles foram poupados. Deus poupou aquela geração de Nínive nos dias de Jonas. Mas, cerca de 150 anos depois, os ninivitas voltaram a cometer os mesmos pecados, as mesmas transgressões, as mesmas barbaridades, as mesmas violências, e dessa vez Deus levantou o profeta Naum para transmitir uma mensagem de julgamento, transmitir uma mensagem de juízo, e dessa vez eles não foram poupados, né? Então nós já vimos o capítulo 1 e hoje vamos estudar o capítulo de número 3. Abre a tela, por gentileza. Vamos relembrar o que vimos do programa anterior. Nós estudamos o capítulo 1, versículos 1 a 14, que é uma profecia contra a cidade de Nínive, onde ele fala muito também sobre a grandeza, o poder, a soberania de Deus. E hoje o tema do programa está no capítulo 3, versículos 1 a 10, que diz assim: os delitos de Nínive, sua ruína é inevitável. Então Deus vai se utilizar de Naum. Traz a tela, por gentileza, você vai perceber isso nos 2 programas. Tanto no programa de hoje como no próximo programa, você vai perceber isso, que trata do mesmo assunto. Se você tem uma Bíblia, aí você pode até conferir Naum, capítulo de número 3, a epígrafe diz exatamente esse tema: os delitos de Nínive, a sua ruína é inevitável. Inclusive, no versículo 19, que nós vamos estudar amanhã, que é o último versículo do livro e também o último versículo do capítulo 3, diz assim: não há cura para a tua ferida. Ou seja, como não houve arrependimento nos dias de Naum, então o juízo foi inevitável sobre os ninivitas. Vamos estudar o capítulo 3? Abre a tela, por gentileza, pode passar. Capítulo 3, versículo 1 diz assim:
ai da cidade ensanguentada. Aí você pergunta, professor, por que Deus diz através de Naum que Nínive era uma cidade ensanguentada? Eu vou explicar, traz a tela. Eu não sei se você lembra, mas quando nós estudamos o livro do profeta Jonas, nós falamos sobre isso, que os soldados, os guerreiros ninivitas, eles eram muito cruéis, eles cometiam atrocidades, eles arrancavam do ventre das mulheres grávidas os bebês, não é? Os fetos, os embriões que estavam no ventre das mulheres, eles jogavam fora. Então, aqueles povos conquistados pelos ninivitas, eles cometiam atrocidades, barbaridades, muitos atos violentos. Era essa a razão pela qual Jonas não quis pregar lá. Você lembra disso? Por isso que Deus diz, ai da cidade ensanguentada. Abre a tela, por gentileza. Aí Deus continua dizendo, através de Naum, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Professor, me explique isso aí. Por que mentiras e rapina? Porque as demais cidades, os demais povos, as demais nações, de que sobreviviam? Da pecuária, da agricultura, de fabricar alguns objetos, utensílios, como por exemplo, machados, espadas, enfim. Só que o problema dos ninivitas era que eles sobreviviam disso, invadindo terras, invadindo nações, roubando os bens das nações, tomando as crianças como escravas, tomando as mulheres para si, matando os soldados. Então eles estavam enriquecendo através de atos violentos, invadiam as nações, invadiam as terras, invadiam as cidades, tomavam tudo que era precioso, que era valioso, levavam muitos povos de um lugar para outro, de uma nação para outra. E assim a Síria, principalmente Nínive, que era a sua capital, ia crescendo, ia prosperando, mas prosperando de forma desonesta. Através de quê? Através de furto, através de roubo, através de invasões estrangeiras, roubando os bens das outras nações. Então eles são comparados nesse texto como aves de rapina. Abre a tela mais uma vez. Então, é uma cidade ensanguentada por causa dos atos violentos, está cheia de toda mentira e rapina, ou seja, por causa dos seus furtos, seus roubos, não se aparta dela o roubo, ou seja, cada vez mais conquistando povos, conquistando nações, roubando seus bens, ou seja, enriquecendo de forma ilícita, e Deus dos altos céus estava vendo isso. É bom lembrar isso, que Deus, Ele não está no céu apenas como um mero espectador, mas Ele está também como um juiz. Nós já falamos aqui, os livros dos profetas menores nos mostram isso claramente. É claro que esse tema está em toda a Bíblia, mas eu diria com exclusividade os livros dos profetas menores, que Deus age, que Deus intervém, que Deus é juiz, que Deus é Senhor, que Deus é soberano. Então, quantas vezes Deus agiu não só na nação de Israel, mas na vida de outros povos e de outras nações, exercendo o juízo, às vezes livrando uns e às vezes punindo outros. Então, os ninivitas, eles não eram inocentes. Eles conheceram a história de Jonas. Eles souberam que há séculos atrás, ou ao menos mais ou menos um século e meio atrás, havia chegado lá um profeta chamado Jonas. E qual foi a atitude do rei de Nínive, daqueles povos? Se humilharam, choraram, decretaram jejum, pediram perdão, pediram misericórdia, suplicaram a Deus e Deus poupou, Deus perdoou. E o que era para essa geração fazer? Fazer a mesma coisa. Chorar, se humilhar, pedir perdão, só que não houve arrependimento. E onde não há arrependimento, o castigo ele é inevitável. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 2. Veja que coisa interessante. Deus dos altos céus usando Naum para dizer assim, estrépito de açoite. A professor, o que é estrépito? Barulho, ruído.
É como se Deus dissesse assim: Naum, fala para os ninivitas isso, olha, eu já estou ouvindo barulho, ruído de açoites e o estrondo do ruído das rodas. E os cavalos atropelam e carros vão saltando. Professor, o senhor pode explicar isso? Vou explicar. É como se Deus estivesse dizendo assim, traz a tela, por favor. Deus dizendo assim através da eu já estou ouvindo o barulho das rodas do cavalo, dos chicotes dos cavaleiros que vêm aí com um grande exército, com uma grande multidão, para exercer juízo, para punir, para castigar os ninivitas. Professor, que exército era esse? Eram dois povos que se uniram para vencer a Síria, tanto os caldeus, a Babilônia, quanto os medos, que se uniram para prevalecer contra os ninivitas, contra a capital da Síria. Então Deus já estava usando Naum para dizer assim, eu já estou ouvindo o barulho, eu já estou ouvindo as rodas dos cavalos desses dois exércitos que vinham em direção à cidade de Nínive. Deus estava dizendo, o juízo é iminente, o juízo é inevitável, vocês serão punidos, vocês serão castigados. Passa a tela, por gentileza. Versículo de número 3. O cavaleiro levanta a espada flamejante. Por quê? Professor, me explica aí. É porque os soldados lá de Babilônia, os medos, estavam não só com um poderio bélico, mas estavam dispostos a incendiar a cidade de Nínive. Aí dizia a lança relampagueante, ou seja, eles vêm bem armados, esses soldados, esses exércitos, eles vêm dispostos a destruir Nínive. E haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Traz a tela, por favor. Sabe o que significa esse texto? Esse texto significa a lei da semeadura. Você sabe disso, eu já falei sobre isso aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Há uma lei estabelecida por Deus. É a lei da semeadura. E o que é que diz o texto? Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Deixa eu dizer isso em outras palavras. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, quem planta ódio, quem planta violência, quem planta maldade, ele não pode colher flores, porque há um princípio estabelecido por Deus. Nós já dissemos aqui, tanto quando nós estudamos o livro de Jonas, que nós falamos da crueldade, da violência, da barbaridade cometida pelos soldados lá da Síria, quanto também no programa anterior, quando nós iniciamos o estudo do livro do profeta Naum, que nós já falamos da barbaridade, da crueldade, da violência cometida lá pelos soldados ninivitas. E Deus estava dizendo agora, olha, está vendo aí dois exércitos, e eles vêm com suas espadas flamejantes, eles vêm aí com muita violência, de forma, abre o texto mais uma vez, só para eu reler esse texto, diz assim, e lança relampagueante. Então as lanças que eles vão lançar, elas são tão rápidas, tão velozes, que é como um relâmpago. E às vezes eles colocavam lá um produto químico, né? Um produto inflamável na lança, que elas já iam lançando fogo. E Deus estava dizendo, e haverá uma multidão de mortos. Muitos ninivitas serão mortos, haverá abundância de cadáveres, não haverá como sepultar os mortos, e não terão fim os defuntos. Olha, vai morrer tanta gente que vocês vão perder a conta, não vai dar para vocês contarem quantas pessoas vão morrer, tropeçarão nos seus corpos. Traz a tela, por favor. Deus estava falando do que iria ocorrer com a cidade de Nínive. Eles que estavam tão acostumados com esses atos violentos, com essas guerras, com essas invasões, só que agora seria o inverso. Agora não seria mais os ninivitas que estariam atacando outras nações. Não seriam os ninivitas agora que estariam invadindo outros povos. Seria o inverso. Seriam outros povos, outras nações que estariam lutando contra Nínive. E você sabe disso. Que houve muitos impérios do passado
O Egito foi um grande império, a Assíria foi um grande império, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. E como é que esses impérios surgiam? Surgiam assim, invadindo, destruindo, arruinando, incendiando povos, e aí eles se tornavam, vamos dizer assim, os dominadores do mundo da época. Então, depois desse grande império assírio, ou assírico, qual é o império que vai surgir? O Império Babilônico. E Deus, na sua presciência, na sua onisciência, já estava vendo os exércitos lá se preparando para a batalha, com suas espadas, com suas lanças, com seus escudos, e Deus já estava usando Naum para dizer assim, olha, se prepare, vai morrer muita gente, vai vir muita destruição. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 4. Mas por que isso? Qual é a razão deste incêndio, dessa destruição, de tantos mortos? Aí Deus manda Naum explicar. Ele vai dizer assim, por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz. Observe que a cidade de Nínive ela é comparada com uma meretriz. Mas não só isso, da mestra das feitiçarias. Veja, além de todos os atos violentos, nós vamos perceber que Nínive estava envolvida com ocultismo, com feitiçarias. E o que era que eles faziam? Aí Deus diz que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Sabe o que é que eles faziam? Comércio de seres humanos, vendas de escravos, conquistavam povos e saíam negociando aqueles povos conquistados. Passa o texto, por favor, versículo de número 5. Aí Deus diz assim, olha, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Traz a tela, por favor. Você sabe que Deus é descrito, há vários nomes para Deus nas páginas da Bíblia. Você sabe disso, né? Ele é chamado, por exemplo, de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Olam, o Deus Eterno. El Elyon, o Deus Altíssimo. O Jeová Jireh, o Deus Provedor. O Jeová Rafá, o Senhor que cura. O Jeová Tzidkenu, a nossa justiça. O Jeová Sabaote, que é o Senhor dos Exércitos. E cada um desses nomes nas páginas da Bíblia, naquele texto há um propósito, há um porquê. Você sabe disso, né? Então, que coisa interessante. Deus se utiliza de Naum para dizer assim, olha, eis que eu estou contra ti. Que coisa interessante. Quando Deus diz assim, eu estou contigo, é uma bênção, né? Quando Deus promete, não temas, porque eu estou contigo, é uma bênção. Mas Deus estava dizendo, Naum, diz lá para os ninivitas, eu estou contra ti. Deus estava dizendo, eu estou contra vocês. Mas que coisa interessante, Deus não diz assim, diz o El Shaddai. Deus não diz assim, diz o El Olam, ou El Elyon, ou Jeová Jireh, ou Jeová Nissi. Ele vai se revelar como Jeová Sabaote, que significa o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o seguinte, olha, está vindo aí 2 exércitos, eu já falei para vocês, eu já disse as características do barulho, dos cavalos, dos chicotes, das rodas dos carros, eu já disse a vocês que eles vão matar, haverá muitas pessoas mortas aí, e eu quero dizer algo a vocês, sou eu que estou contra vocês. Era Deus dizendo aos ninivitas através de Naum, olha, isso não é apenas estratégias de guerras humanas. Deus estava dizendo, não é apenas uma questão bélica de 2 exércitos que reuniram para vencer vocês. Não pense vocês que foi o rei da Babilônia, que foi o rei lá dos Medos que se uniram. Não, eu quero dizer que sou eu, o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, que reuniu esses 2 exércitos para lutar contra vocês. Que reuniu esses 2 exércitos para pelejar contra vocês. Sou eu que estou contra vocês. Abre a tela mais uma vez. Aí ele diz assim, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez e os teus reinos a tua vergonha. Deus estava dizendo assim. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim, traz a tela, por favor. A sua história,
a destruição de Nínive será vista por outras nações. Eu vou mostrar a vergonha de vocês a outras nações, e as nações verão. As mesmas nações que viram e ouviram as atrocidades cometidas por vocês, quando vocês invadiram outros povos, outras terras, outras nações, agora será o inverso. Vai chegar a vez de vocês, o julgamento, a punição, o castigo de vocês. E Deus, é como se Deus dissesse assim: eu vou mostrar a nudez de vocês, a vergonha de vocês. Abre o texto mais uma vez, para nós lermos só mais uma vez. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Deus estava dizendo assim: vocês vão servir, traz a tela. Você vai ver, inclusive, nesse mesmo capítulo, em outro texto, Deus dizendo assim: vocês vão servir de espetáculo para o mundo. E eu pergunto, qual é a razão pela qual Deus faz questão de dizer que vai mostrar as vergonhas de Nínive para outros povos, outras nações? É simples, para servir de exemplo. Porque Deus trabalha de forma pedagógica, Deus trabalha ensinando. Deus estava usando Nínive para ensinar a outros povos, para ensinar a outras nações que Deus é juiz, que Deus é Senhor, que Deus é soberano, que Deus tem o controle de tudo e de todos, que Ele age punindo, castigando. Para quê? Para que outras nações não sigam ou não seguissem, posso dizer assim também, o exemplo dos ninivitas, para que não cometesse as mesmas atrocidades, os mesmos atos violentos. Porque da justiça humana, alguém pode até escapar, pode fugir, pode se esconder, pode mandar representante, pode mandar falsa testemunha, pode incluir no processo provas documentais falsas, pode enganar até um juiz, mesmo um magistrado que estudou muito, de repente ele pode ser enganado lá pela mentira de uma falsa testemunha ou de um documento que foi anexado no processo, um documento falso. Agora, quem é que vai enganar ou se esconder de Deus? Que tragédia para um povo, que tragédia para uma nação, Deus dizendo assim: eu sou contra ti, não é? Porque nós gostamos de ouvir a promessa: não temas, porque eu sou contigo. Mas quando Deus diz assim: eu sou contra ti, então não era uma coisa boa que estava se aproximando de Nínive. Passa o texto, por favor. Versículo 6 diz assim: e lançarei sobre ti coisas abomináveis. Já que vocês cometeram abominações, eu vou lançar sobre vocês coisas abomináveis. E te envergonharei, eu vou envergonhar vocês. Deus estava dizendo: eu vou humilhar vocês, do jeito que vocês fizeram contra as nações, e por-te-ei como espetáculo. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. As nações veriam a destruição, né? Aqueles viajantes, aqueles povos que faziam compra e venda de produtos conquistados lá pela Síria, por Nínive, que compravam e vendiam escravos, que compravam e vendiam produtos de roubo, eles veriam aquele espetáculo. Detalhe, Deus não está falando de peça teatral. O espetáculo não é uma peça de teatro, não. Deus estava dizendo: esse espetáculo será real. O fogo, a destruição, o juízo, o incêndio que vai vir sobre vocês. Era Deus dizendo: sou eu que estou enviando os meus exércitos contra vocês. Passa o texto, por favor, versículo de número 7. Aí ele diz assim: e há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão assim: Nínive está destruída. Então aqueles que vissem aquela cidade, não é? Antes, como era Nínive? Traz a tela. Como era Nínive? Uma cidade opulenta, uma cidade grandiosa, uma cidade que chamava a atenção. Agora, o que é que eles veriam? Fogo, destruição, morte, incêndio, milhares de pessoas mortas. E ninguém vai poder ajudar, ninguém vai poder socorrer. Abre a tela, por favor. Vamos ver o que o texto diz. E há de ser que todos os que te virem vão fugir de ti e dirão assim: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela?
Donde buscarei consoladores para ti? Ninguém vai poder ajudar, ninguém vai poder socorrer, ninguém virá ao teu socorro, Nínive. As pessoas vão fugir de ti e vai dizer assim, Nínive está destruída. Que coisa interessante. Passa o texto, por favor, versículo de número 8. És tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Então esta cidade, Noamon, é o nome de uma cidade egípcia, que foi invadida pela Síria. Como Deus é detalhista na sua profecia. Deus traz a lembrança, Deus traz a memória dos ninivitas, o que eles fizeram na cidade de Noamon. Uma cidade lá do Egito, bem protegida, onde havia uma espécie de uma fortaleza natural, cercada por águas, pelas águas do rio Nilo, uma cidade bem protegida, só que essa cidade foi invadida pelos ninivitas. Os ninivitas foram lá no Egito, invadiram a cidade de Noamon. Que coisa interessante! E Deus traz a lembrança, antes de exercer o juízo, o que eles fizeram com a cidade de Noamon. Abre o texto mais uma vez para nós relermos. Deus diz assim, és tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha, não é? Então, além de ser Noamon ser uma fortaleza natural, havia os mares, os rios que protegiam aquela cidade, só que essa proteção natural de Noamon não pôde evitar que os ninivitas invadissem e destruíssem aquela cidade. E Deus traz a memória. E sabe o que é que isso nos lembra? Que antes de Deus lançar os homens lá no inferno, lá no lago de fogo, Deus trará a lembrança, Deus trará a memória das obras dos homens. Você sabe disso, nós já explicamos aqui em outros programas sobre o juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Onde serão abertos os livros, lembra disso? Onde Deus trará a memória dos homens. Deus fará com que os homens possam lembrar dos seus feitos, das suas obras, para que ninguém chegue lá no lago de fogo e diga assim, eu sou inocente, não era para eu estar aqui. Houve um equívoco no processo, o juiz se equivocou. Não tem, Deus não tem como se equivocar. Porque que coisa interessante, né? Se Deus usasse Naum apenas para falar sobre a destruição, apenas sobre o castigo, apenas sobre os juízos, nós estávamos perguntando uns aos outros, mas por quê? O que foi que os ninivitas fizeram? Mas por que Deus está exercendo o juízo? E eu quero dizer que Deus não age com arbitrariedade. Deus não exagera na dose do juízo. Deus é justo. E Deus traz a lembrança, Deus traz a memória dos ninivitas, o que eles fizeram na cidade de Noamon. Mesmo sendo uma cidade protegida, uma fortaleza natural, cercada por rios e pelos mares, pelos oceanos, mesmo assim, eles conseguiram invadir. E Deus estava dizendo, vocês não são melhores do que ele. Vocês não são invencíveis. Vocês não são poderosos a ponto de poder escapar do meu juízo. Volta a tela, por favor, mais uma vez. Deixa eu ler só mais uma vez esse texto. És tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha, ou seja, tão protegida que tinha os próprios rios e mares como suas muralhas, como sua defesa natural. Passe o texto, versículo de número 9. Aí Deus diz assim, Etiópia e Egito eram a sua força e esta não tinham fim. Puta e Líbia foram o teu socorro. Como que diz assim, olha, esses países, essas nações, a Etiópia, deixa aberta por gentileza, Pute, Líbia, até tentaram ajudar, até tentaram socorrer, só que eles não puderam fazer nada.
não puderam fazer nada e não vão poder fazer nada também por vocês. A Etiópia e o Egito eram a sua força e esta não tinha fim, ou seja, Noamon teve o socorro, teve a ajuda dessas nações, mas que não puderam impedir aquela invasão. Pode passar o texto, por favor? Versículo 10, que é o último texto que nós vamos estudar hoje. Todavia ela foi levada, ela quem? Noamon, a cidade egípcia, foi levada para o cativeiro. Foi levada para o cativeiro. Quem levou, professor? Os ninivitas. Traz a tela. Que coisa interessante. É como se Deus dissesse assim, olha, eu bem que poderia usar Naum para dizer assim, olha, escreve aí não. Está vendo aí a destruição, um grande exército, espada flamejante, estão vindo aí com seus carros, seus cavalos, seus cavaleiros, vai haver muita morte e muita destruição. Pronto, acabou-se. Diga só isso. Só que Deus é detalhista. Deus vai dizer por quê. Deus vai chamar Nínive de cidade ensanguentada. Deus vai dizer que Nínive está cheia de rapina, de furto, de roubo. Deus vai dizer assim, eu vou explicar por quê. Deus se utiliza de um termo do Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, para dizer assim, sou eu que estou mandando os meus exércitos. E Deus traz a lembrança, o que eles fizeram com Noamon, com a cidade egípcia que foi. Deus traz a lembrança às nações que eram amigas, mas que não puderam defender, não puderam proteger Noamon da invasão estrangeira. Aí Deus diz, o que foi que houve com o povo de Noamon? Abre a tela, por favor, mais uma vez. Todavia ela foi levada, mesmo sendo uma fortaleza natural, mesmo tendo nações amigas, mesmo tendo acordos políticos com outras nações, foi levada para o cativeiro. E também os seus filhos foram despedaçados no topo de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Olha, Deus dizendo, que coisa interessante, Deus está dizendo o que foi que os ninivitas fizeram com o povo de Noamon. Olha aí, levou para o cativeiro, os filhos do povo de Noamon foram despedaçados no topo de suas ruas. Lembra do que eu falei aqui? Que eles arrancavam os fetos, os embriões do ventre das mães, rasgavam o ventre das mulheres grávidas e arrancavam as crianças que estavam no seu ventre. Sobre os seus nobres lançaram sortes, ou seja, os príncipes, aqueles jovens que eram mais formosos, lançaram sortes, apostaram, e todos os seus grandes foram levados presos com grilhões. Traz a tela, por favor. Deus traz a lembrança. Deus traz a memória. Do jeito que vocês fizeram, vão fazer com vocês. Lei da semeadura. Se eu tivesse dar outro título a esse programa, eu diria, Lei da semeadura cumpre-se com os ninivitas. Será que essa profecia de Naum já se cumpriu? Com certeza. E pode ser comprovada pela história. Passe a tela, por favor, para nós lermos um pequeno relato do que foi que houve com a cidade de Nínive. Agora já não é mais profecia, agora já é o cumprimento. Abre a tela, por favor. No final do século 7 a.C., a Babilônia havia se tornado uma potência lá na Mesopotâmia e no Oriente Médio. Em 626, o rei Nabopolassar percebeu que a Síria e seus governantes estavam em decadência. E em 616 a.C., juntamente com os Médios, liderou uma invasão para a Síria. Detalhe, como Deus havia dito, o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, juntou os exércitos da Babilônia com os exércitos lá da Média, os Médios, né? Junto, eles travaram uma batalha contra Nínive. Eles até mostraram resistência, foi feroz, durou 3 meses de luta, 3 meses de batalha. A cidade de Nínive foi saqueada. O rei Sinzariscum foi assassinado. Os assírios se reuniram e levantaram um novo rei, Assurbalite II, que foi derrotado mais tarde em 609. Ou seja, cumpriu-se na íntegra. Traz a tela, por favor, a profecia de Naum, e isso pode ser comprovado pela história. É por isso que lá no cumprimento nós colocamos aí, que essa profecia cumpriu-se na história. Então Naum, ele
falou, anunciou, claro, usado por Deus sobre a destruição da grande cidade de Nínive, e isso já ocorreu no passado, para comprovar que as profecias bíblicas, elas são infalíveis e que a lei da semeadura, ela é uma realidade na história de todos os povos, de todas as nações e de todos os seres humanos.